Saudações, caros telespectadores da ADI Filadélfia TV Mucuba. Respondo pelo nome do pastor Pedro Jussa e falo aqui a partir de Mucuba. Estou aqui como moderador do programa Mundo Evangélico. Programa este que hoje temos um tema tão especial, que é o cristianismo e a religiosidade. São duas coisas que muitas vezes caminham juntos e precisamos perceber um pouco mais sobre este tema. E para fazer face a este tema de cristianismo e religiosidade, eu conto com alguns dos meus painelistas que já são habituais da casa. Começando da minha esquerda, peço para que possa se apresentar aos telespectadores. Muito boa tarde, saúdo aos nossos telespectadores com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui pastor Bruno Romeu, da Igreja Construtores da Ponte de Cristo. É minha oração que nós possamos caminhar no fluir do Espírito Santo. Aleluia. Muito obrigado, pastor Bruno, por esta apresentação. De fato, o pastor Bruno já é da casa mesmo. E temos também aqui à minha direita o segundo painelista. Peço para que se apresente para que os telespectadores possam conhecê-lo. Muito boa tarde, saudar todos os telespectadores na bendita paz do Senhor. Eu chamo por Tenente, estarei convosco hoje nesse programa. Que Deus esteja abençoando o vosso escutar. Espero que estejam ligados. Muito obrigado a ti que está ligado para a nossa página ADI Filadélfia TV Mucuba. Nós estamos hoje para falar um bocadinho mais sobre o cristianismo e a religiosidade. Para já, pastor Bruno, para si, o que é ser cristão e o que é ser religioso? Traga aqui o conceito e alguma diferença se existe entre ser cristão e ser religioso. Aleluia. Ser cristão, de acordo com a Bíblia nos diz que foi em Antioquia que os seguidores, que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. O que eu quero fazer, ou o que quero trazer com isso, é que eles já não estavam com Jesus Cristo, mas eles resplandeceram, ou fizeram com que as pessoas que os viam pudessem se recordar de Jesus. Então, para mim, ou nessa senda, ser cristão é resplandecer, é replicar o Mestre, é viver com Jesus como seu exemplo. Então, é essa alusão que eu queria fazer. Ao passo que ser religioso é mais um pouco amplo. Eu diria que a religião desde muito houve, tanto que quando Paulo menciona em Tiago 1:27, ele quando diz a verdadeira religião é esta, que é fazer isso, aquilo, nos remete a uma reflexão que, então, existe uma religião pura e imaculada. Qual? Então ele começa a dar os detalhes. Mas ser religioso é um pouco antagônico com a questão de ser cristão, porque ser religioso você fica preso numa doutrina. Quando você fica preso numa doutrina, você acaba sendo religioso. Como assim? Jesus Cristo, quando veio, encontrou-nos presos, encontrou-nos quando éramos religiosos, porque a lei estávamos sob a lei. E quando Jesus Cristo apareceu, ele veio nos tirar da religião e nos colocou na graça. Seria um pouco paradoxal ou um pouco pesado dizer que a religião é um inverso de ser cristão, mas é um cristão que está preso no passado, entre aspas. Ok, eu vou voltar ainda para o pastor Bruno. Amém. Agora vamos para o ministro Tenente, mas o pastor Bruno é uma questão que ainda fica pendente, que é a questão de como identificar que este é um religioso, este é um cristão. Amém. Essa questão ainda volta para si, mas vamos agora ao ministro Tenente. Ministro Tenente, para si o que é ser cristão e o que é ser religioso? E se puder também responder à questão que já foi formulada para o pastor Bruno, agradeceria para que os nossos telespectadores pudessem ter acesso a esta informação com mais detalhe. Muito obrigado. Eu vou ser aqui um pouco breve e objetivo. Eu entendo que ser cristão
é ser um indivíduo que segue os ensinamentos de Cristo. Isto é que diz que você é um cristão. Então, ao contrário, é ser religioso. Porque um religioso pode ser um fanático. Glória a Deus. De uma forma muito breve é esta. Não quero aqui aprofundar muito, mas quero acreditar Amém. que Deus estará nos abençoando muito. Como diferenciarmos um cristão de um religioso? Ah, Olhando assim, quando a gente estiver a caminhar, ou daquilo que ele faz, você saber que não, este aqui é um cristão e este aqui é um religioso. Porque lá os telespectadores, às vezes, que muitos pensam que o ser cristão é ser religioso. Como diferenciarmos isto? como eu já dizia, que um cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Significa, ele tem algo peculiar, diferente de um religioso. Um cristão é aquele que segue os mandamentos que diz a palavra de Deus. Ele procura ser santo, porque a Bíblia diz: sede santo, porque eu que vos chamei sou santo. Enquanto um religioso, ele não está preocupado com isso. Eu diria, é um fanático. Ele pode vir numa igreja, pode ser membro de uma igreja, mas suas atitudes, seus erros, formam ele a ser um religioso, a não ser um cristão. Com isso, podemos concluir que o comportamento que ele traz Sim. pode levar a determinar que este é um Um religioso religioso e este é não um cristão. cristão. Pastor Bruno, alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Já deixa eu ficar uma questão que já foi, em parte, Qual é respondida. a diferença? Sim. A questão da diferença entre um cristão e um religioso. Sim, sim. Amém. Um cristão, como o amado disse, é seguidor de Cristo. Cristo é maleável. Cristo não é estático, é dinâmico. Okay. O que eu quero com isso dizer? É que quando nós estávamos na lei, nós estávamos fixos. Mas recordem-se que a lei sempre se mostrou ser incompleta. No livro de Números 7, de 27 para lá, as filhas de Zelofate estavam a pedir a Moisés para resolver uma questão que tinha a ver com herança. Moisés, quando achou aquela questão muito complicada, foi ter com o Senhor. Disse: Pai, o que posso fazer? Então ele disse: não, elas têm direito a herdar. Porque naquele tempo, se um homem deixasse riqueza sem nenhum rapaz em casa, ele automaticamente corria o risco de perder. Mas aquelas mulheres acharam que tinham que reivindicar. Quando foram reivindicar, o Senhor lhes foi a favor. E a partir daquele momento, o Senhor disse: coloca isso também na lei. Quer dizer, se fosse para seguirmos o que estava na Escritura, nós iríamos falhar. Tínhamos que pedir, tínhamos que consultar. Agora que já não temos mais, que já recebemos a graça, Jesus Cristo já trouxe todas essas resoluções. Se fosse naquele tempo da lei, nós estaríamos presos, não íamos conseguir gerir. O que quer dizer, até agora também existe uma lei que não está lá. Vamos falar dos divorciados. Eu caso e a minha esposa morre. Como é que vão me tratar? Já tenho 2 filhos. Cadê a palavra de Deus que fala dos filhos que ficaram sem mãe? Ok, Amém. eu acredito que vamos arranjar um tema para poder entrarmos nessa questão dos filhos que ficam Amém. em certos casamentos onde um dos cônjuges perde a vida. Continuando, o ministro Tenente, para si, qual é a origem da religião ou do cristianismo? Será que surgiram ao mesmo tempo? Qual é a origem desses dois itens? Okay. O que nós temos que compreender sobre a questão da origem de religião, assim como cristianismo, o surgimento do cristianismo, ela surge desde o 1º século depois de Cristo, isso na Palestina, quando havia o chamado Império Romano. Através desse termo, através do nascimento de Jesus Cristo, aí surge o cristianismo.
enquanto que a religião, ela é um pouco similar, porque nesse nascimento do cristianismo, aí começa também a nascer a religião, porque a religião é um sistema que abrange várias culturas e várias crenças. Na vinda de Jesus Cristo, houve uma crença diferente. Quero acreditar, o povo tinha uma crença, mas após ter vindo Jesus Cristo, no seu nascimento, acabaram tendo uma outra religião e que envolvia Cristo no centro. Muito obrigado. Pastor Bruno, temos aqui a explanação do ministro Tenente. Pois. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Qual é a contribuição que queria deixar para os telespectadores em relação à religião, à origem da religião, assim como do cristianismo? Quando nós reparamos essa questão da origem da religião e do cristianismo, nós estamos a ver que nem João Batista e Jesus Cristo. João Batista, quando veio, ele não era para transcender até o tempo da graça. Ele tinha uma fase em que tinha que parar e depois o cristianismo tinha que emergir. O que quer dizer que toda a lei ou toda a religião que fica obsoleta, aquela pessoa que começar a seguir passa a ser religioso. Qualquer coisa que já passou, já não tem mais efeito. Quando você começa a seguir, passa a ser religioso. Porque veja só, fica muito difícil de defender. Sempre quando você defende, sempre se vem atrás. Sempre se vem não atualizado. Ok, nesse fio de pensamento, nós vimos no livro de Levítico 11, versículo 7 para lá, onde diz: não comereis carne de porco e por aí. E vamos olhar no livro de Atos 10, versículo 12, onde Pedro teve aquela visão que a voz dizia: mate e coma. Quer dizer, não posso comer porque é coisa comum. Temos dois momentos diferentes. Um momento no tempo da lei, outro momento no tempo da graça. Com essa explicação que o pastor Bruno traz, podemos concluir que aqueles que ainda proíbem comer carne de porco são religiosos, não são cristãos? Dizer que não são cristãos seria um pouco sarcástico, porque estaríamos a usar uma linguagem de exclusão ou um termo de exclusão, mas ainda estão debaixo da lei, porque nós, até em termos de ciência, é sabido que todo mundo é aquilo que ele come. Nós, quando Deus diz que tudo vos servirá de mantimento, não quer dizer que nós tínhamos que ir lá, ou tipo, vai existir uma situação em que nós vamos para o campo e vamos comer capim. Não. Aquela carne de vaca que nós comemos, aquela vaca se alimentou daquela grama. E nós apanhamos aquela grama num outro estado, no corpo ou naquela carne de vaca. E nós acabamos. Então, se nós repararmos essa cadeia, nós iremos perceber que até já comemos camaleão. Então, não quero aqui dizer que os irmãos estão errados. Se a palavra de Deus diz assim: se alguém não come, não pode achar que o outro é fraco. Mas, quando você começa a impor e a publicar aquilo de uma forma tão tipo, forçar as pessoas, nós estamos diante da religiosidade. Não quero aqui falar mal de outras igrejas. Nós estamos numa fase de reavivamento em que pessoas, quando estão diante do servo de Deus pregando, eles têm que sentir a presença de Deus. Mas, amado, tem igrejas onde você chega, você só ouve alguém a dizer naqueles tempos e acabou. Desculpe. Ok. Então, nós, quando estamos nesse ambiente em que você não é permitido fazer questão, não é permitido raciocinar, dizer, mas por que estou aqui? Deus permite que você seja ambicioso na presença dele. Ele disse: vamos negociar, diga o que você quer. Mas nós vamos num sítio, ninguém pergunta, só temos que ouvir o que está. São pobres espiritualmente por causa de nesse religião. caso, podemos concluir que esses que fazem isso hipnotizam as pessoas. Glória a Deus. São mesmo religiosos. Religiosos. Ok. Há uma outra questão. Eu vou ouvir o meu amado ministro
tenente, Carlitos Rodrigo. Atualmente nós temos líderes, pastores, entre outros líderes, que não demonstram uma postura de uma vida cristã, não tem identidade cristã. Esses podemos considerar os religiosos. Por exemplo, é um líder que bebe, é um líder que prostitui, mas depois está em frente, está no altar, porque ele está a ler aquilo que está na Bíblia, está a ler aquilo que está constituído, mas ele não vive aquilo. Esse líder seria cristão, seria a viver a dignidade cristã, ou iremos considerar este como um religioso? Muito certo. Eu queria mexer um pouquinho um ponto aí, antes de chegarmos a este ponto, quando o nosso moderador disse que quando o apóstolo Pedro estava de oração e teve fome, e o Senhor mostrou uma visão do lençol e 4 tipos de animais, cujos esses animais também se referem no livro de Levítico, capítulo 11 mesmo, quando começamos a ler, vamos descobrir isso. Só que o que eu quero deixar aqui para os telespectadores, que nós temos que perceber que a maneira de compreensão é diferente, mas o Espírito Santo que age em nossa vida é o mesmo. Porque acontecia naquela antiguidade que Deus disse que um determinado povo não podia comer certos animais? Era para ver a diferença entre os filhos de Deus e os filhos não de Deus. Agora, o porquê Deus mostra o apóstolo Pedro quando? E aquele lençol. A visão tem a ver muito com Cornélio. O Cornélio era um senhor temente a Deus e dava o seu pouco que ele tinha aos pobres, às viúvas, faziam bem. Só que o que acontece é que o Cornélio era um italiano, era não judeu. Então, por isso Deus fala, mata e come. Ele disse, eu não posso comer algo impuro. E Deus respondeu imediatamente, por que não comer coisas impuras, enquanto que eu já purifiquei? Temos a ver, a visão estava a se envolver exatamente com Cornélio. Quer dizer, os animais, ele viu como animais, mas representava um determinado povo, cujo povo era Cornélio, porque Cornélio também na sua oração teve uma visão, onde ele viu que a sua oração chegou diante de Deus, os bens que ele fazia para as pessoas também chegou diante de Deus. Então, o Deus disse para ele, aqui na sua cidade entrou um homem, manda homens para o encontro dele, para te informar o porquê este homem está nessa cidade. Quando o apóstolo Pedro recebe os homens enviados por Cornélio, não negou, foi imediatamente ao encontro de Pedro, ao encontro de Cornélio, aliás. Mas quando chega ao encontro de Cornélio, veja só, grande coisa, é que cada um começou a contar a visão e a visão acabou tendo uma combinação. Chegou um momento onde Pedro disse, agora, Senhor, entendo que o Senhor não está preocupado com raça, ou etnia, ou cultura, ou não judeu. Porque a preocupação dos apóstolos era só para pregar para aqueles que eram povo eleito. Mas o Senhor deu uma outra missão, que a vossa missão não tem nada a ver só com o povo eleito, mas também aqueles que vocês dizem que não são eleitos. Eu já escolhi a eles. Só queria argumentar essa parte. Indo sobre os pastores, porque o que nos faz nós sermos religiosos é termos uma determinada crença. Um muçulmano é um religioso porque tem uma determinada crença. Um cristão é religioso porque tem uma determinada crença. Só que um religioso é alguém que é mais preocupado de si só. Ele não se preocupa muito com o que os outros ensinam. Porque não adianta eu ser um pastor e ao mesmo tempo ser um religioso. Um fanático nas coisas. Só sou fanático naquele exato momento, mas quando sai para fora, continuo a beber, continuo a prostituir. Que tipo de ensinamento estou a trazer para pessoas? Porque aqui nós dissemos bem, um cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Então, se você não segue os ensinamentos de Jesus, você é apenas um religioso. Aqui temos que priorizar aqui que temos que ser um cristão. Não podemos muito nos preocupar em sermos chamados aquele é um religioso, aquele é um religioso. Não.
temos em conta também sermos como pela primeira vez em Antioquia, onde os cristãos foram chamados De cristão. de cristão. Por quê? O comportamento dele Amém. mostrou que eles não eram religiosos, mas sim eram cristãos, porque seguiam os ensinamentos de Cristo. Nesse caso, podemos aqui ver que os cristãos carregam a identidade cristã. Glória a Deus. Agem exatamente como Cristo age, enquanto os religiosos podem até imitar alguma coisa de Cristo, mas sempre tem uma perdição. Tem uma perdição. Amém. Ok, muito obrigado. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos num piscar de olho. Não saia daí, não esqueça de se subscrever ao nosso canal. Até breve. Mais uma vez, seja bem-vindo após o intervalo. Estamos aqui para mais uma vez o programa Mundo Evangélico, que estamos aqui hoje a falar acerca do cristianismo e da religiosidade, contando com 2 panelistas. Para já, Pastor Bruno, de onde vêm as guerras entre religiosos e cristãos? Porque nós temos visto, há sempre uma luta. Um diz que a minha religião é melhor que a outra, outro diz, não, eu sou melhor que aquele. De onde é que vem essa guerra? Como é que nós podemos interpretar esse cenário? Essa guerra começou a se notar mesmo quando Jesus Cristo apareceu cá na Terra, sem querer ir muito na Bíblia, porque iríamos tocar muitos capítulos. Jesus Cristo sabia que haviam fariseus, haviam mestres da lei, haviam pessoas que conheciam as Escrituras. Por que ele foi levar pescadores? É por causa da mesma razão que o Senhor deixou o seu povo no livro de Êxodo 33. Ele disse, vocês vão, levem esse povo, vai com ele até a terra que eu prometi. Mas eu não vou convosco, porque vocês são um povo de dura cerviz. Quer dizer, quando vocês gravam uma coisa, é isso aí mesmo. Não há de mudar mais. Tudo é isso mesmo. Mas eu não sou assim. Hoje eu posso me manifestar na sarça ardente. Amanhã eu hei de me manifestar na rocha. No outro dia na água. No outro dia... Então, vocês não podem me manter cativo apenas na arca. Não. Existem vários locais ou várias vicissitudes que eu posso usar para me manifestar. Então, quando Jesus Cristo aparece, parece que deixou Deus muito acessível e pareceu que os que guardavam a lei e se sentiram já ofendidos. Mas tudo isso que nós estávamos aqui a guardar, você está a dizer que já não é mais relevante como está. E Jesus Cristo piora, diz que todo esse livro fala de mim. Não é possível. Isso que nós guardamos, aqueles todos rolos, o que tal, falam acerca de ti. Então, os que até agora estão presos na lei ou na igreja, na doutrina, que é mais sobre seguir regras, eles sempre vão entrar em contrastes com pessoas que manifestam os dons de Cristo. Porque Cristo, quando entra na nossa vida, nós iremos falar em línguas, nós iremos manifestar o Espírito Santo, nós iremos ter revelações bombásticas, até de coisas que nós nem esperávamos. Acredite que nem sempre que estamos aqui, o que falamos é o que nós preparamos. Naquele momento em que um servo de Deus começa a falar, muita coisa surge. Então sempre há de existir. A guerra serve porque está aqui ainda, não está a conseguir deixar os livros e seguir Jesus, e o outro já está a seguir a Jesus. Então a luta surge aí, entre os religiosos e os cristãos. E o pior é que os religiosos sabem que esses aqui são nossos irmãos. Só que tem uma coisa que eles têm, que eles estão a aumentar na mente deles. Então esse aí é o paradoxo que existe. Quer dizer, o religioso não aceita a mudança. Não. É resistente à mudança. Sim. Ministro Nedi, concorda com as informações do pastor Bruno com ter fazer uma contraversão? Muito certo. Eu gostaria de argumentar alguma coisa com relação ao discurso do pastor Bruno. Estou muito grato, pastor Bruno, porque eu não tinha como responder essa questão, mas tenho mais como responder. Indo mesmo sobre de onde vêm as guerras entre religiosos e cristãos. O primeiro ponto é ensinamento.
Ok. E o ensinamento. Por que ensinamento? Eu daria uma questão de acordo com essa questão. Fariseu eram cristãos ou eram religiosos? Eram religiosos. Eram religiosos. Eram religiosos porque eles estudaram de uma forma excelente sobre a lei. A lei. Só que o que faz com que haja guerra é o ensinamento. Amém. Nós entendemos que quando Jesus marca o encontro com os fariseus, aí houve uma disputa e houve uma guerra. Agora, o que nós temos que perceber é que um cristão tem um ensinamento genuíno, um ensinamento da graça, que provavelmente quando estiver a falar, em algum momento chega a questão, como é que ele fala disto enquanto é um menino? Me recordo que Jesus falaram disso. Como é que ele consegue fazer um discurso de Isaías enquanto é menino? Então, preocupa aos que se chama de religioso o seu ensinamento e eles tentam lutar contra si. Vamos entender uma coisa. Jesus não estava contra a lei, Amém. mas estava contra o ensinamento da lei que estava Glória a sendo Deus, aplicado. glória a Deus. Os homens que aplicavam a lei, eles só falavam da lei, mas não cumpriam a lei. Amém. Então, por isso, Jesus tinha que vir tendo uma pequena disputa, não disputa de querer lutar, mas de dar um ensinamento que, do jeito que vocês estão a olhar esta coisa da lei, a lei está desta forma. Amém. Então, se hoje, nas igrejas, temos encontrado essas lutas, é por causa dos ensinamentos. Não é de ontem. Não é de ontem. Olhemos que eu estou numa igreja onde dizem que ninguém pode beber, ninguém pode fumar, porque isto é bom, é benéfico para Cristo. E é benéfico também para você, como um ser humano. E encontro uma igreja que diz que aqui nós autorizamos. Faça tudo o que nós queremos, é seu dízimo, suas ofertas. E é uma realidade que tem acontecido Nós muito. estamos a nos deparar aí com uns religiosos. Religiosos. Ok. Quando um cristão entra em vigor, dar a verdadeira palavra, Vai entrar em choque. entra em choque. Logo é combatido. E vai ser combatido. Ok. Exatamente o que eu tinha para Agora, comentar. a religião tem essa característica, combater o evangelho genuíno. Genuíno. Quer dizer, para criar condições de haver corrupção no Evangelho Amém. Amém. e alinhar-se com os religiosos. Amém. Glória a Deus. Então essa luta não vem de hoje. Essa Não luta é já de vem- hoje. Data Mesmo de muito Cristo com tempo. fariseus sempre havia isso também. Amém. Amém. Ok, muito obrigado. Continuando ainda, Pastor Bruno, estamos aí para a reta final do nosso programa, Amém. mas gostaria de saber qual é a religião que acha ser verdadeira e gostaria de recomendar aos telespectadores. Amém. Para não deixarmos a Bíblia muito longe, eu quero ler primeiro esse versículo do livro de Tiago, capítulo 1, 27. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Glória a Deus. Quando Tiago nos faz essa exposição da verdadeira religião, queria desde já que o nosso telespectador tomasse em conta que não estamos contra a religião como tal, mas os religiosos. Estamos mais contra aqueles que estão presos, mas que estão do nosso lado. Amém? Amém. Então, a religião pura e imaculada é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ali onde você, ou na igreja onde você estiver, eu estou a dar essa explicação porque nunca vamos encontrar esta nomenclatura na placa de uma igreja, tipo
a religião verdadeira, a religião X. Mas naquela igreja onde você está, se você cruzar com essas virtudes, onde vocês têm visitado os órfãos, as viúvas, e têm feito campanhas de caridade, têm feito coisas que fazem com que as pessoas se sintam incluídas no vosso seio, vocês estão diante de uma religião pura e imaculada. Inclusividade, ou ela é inclusiva, a igreja é inclusiva, sobretudo nas questões mais sensíveis, nos mais vulneráveis. Ok. Baseando-se neste mesmo livro bíblico, antes de eu Pois. passar para o Vinícius Tenente, Pois, vimos aqui que a igreja imaculada, a igreja pura, é aquela que faz visita aos órfãos. E nós já vimos muitas igrejas que dão algum apoio, algum sustento aos órfãos, viúvas, mas a sua conduta não é daquelas que desejam, fazem aquilo como se fosse lavagem de dinheiro até. pois. E nesse mesmo versículo também parece que termina com a parte de manter-se Sem manchas. Amém. Sim. Sem manchas. Tem a outra questão de sem manchas. A questão de sem manchas cabe a nós crentes, ou os crentes têm que ser vigilantes, reparar. Tem aquela questão de seguir uma igreja ou uma seita sem saber quem são as pessoas que você está a seguir. Eu tenho usado muito esse exemplo. Pastor, aquele que é seu pastor, vamos supor, vocês são casados. Eu tenho minha esposa, estou a ir à igreja com ela. Eu preciso de um pastor também que é casado para que ele possa me aconselhar. Eu creio que vai existir um momento em que minha mulher também há de querer falar com a mãe pastora. Agora imagine num sítio onde o pastor não é casado. Nós não sabemos onde é que essa pessoa fica. Onde é que, ou qual é a conduta. Investigar não é mau. Yeah. Por procurar saber se essa pessoa tem integridade para tal, não é pecado, não. É que nós não queremos nos envolver ou pecar indiretamente só por causa de estar num meio inadequado. Então, isso chama-nos a atenção a sermos vigilantes. Quem é esse pastor? Quem são os irmãos que estão aqui? O que eles fazem para viver? Sim, porque eu também quero fazer um negócio como o pastor Jussa. Sim. E ele, quando me abençoar, não vai me abençoar às cegas, não. Ele vai dizer, aquela unção que atua sobre mim na área de negócio, eu declaro que habite também neste irmão. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Bruno. Ministro Tenente, tivemos aqui uma explicação sobre a igreja verdadeira, nesse caso. Amém. O que tem a dizer em relação a essa questão? Qual é a verdadeira igreja para si? Qual é a recomendação que deixa para os telespectadores? Olhando nesta vertente também em que precisamos saber qual é a igreja mais verdadeira. Ou a religião, nesse caso. A religião, digo. Ok? Indo certamente nesse discurso, eu quero agradecer e dizer ao nosso telespectador que temos um ponto aqui, uma batata quente, que queremos dar a si. Qual é a verdadeira religião que irmão ou eu devo seguir? Ou eu tenho como te recomendar? Não estou a te ordenar, mas vai depender de si. Indo exatamente no ponto de vista do nosso pastor Bruno, a verdadeira igreja que eu recomendo, temos que olhar primeiro Jesus Cristo. Amém. E olharmos Deus como o máximo, onde Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não peça, mas tenha vida eterna, segundo São João, aliás, 3,16. A verdadeira igreja, para mim, irmão, é aquela que cuida. Amém. É aquela que tem amor. Amém. É aquela que não aceita a corrupção do mundo. Amém. Isto faz com que esta religião seja verdadeira, fazendo bem para os outros. Dentro de si, o que você produz, viver isto,
Não adianta eu me mostrar como verdadeiro e por detrás eu não vivo verdadeiro. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Acho que é um dos termos muito frequentes. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço, porque ninguém é perfeito. Este é um dos termos que muitos pastores, líderes, religiosos, que melhor seria ouvir o que ele diz e não fazermos o que ele faz. Para mim, eu aconselharia ele a não vir falar nada. Mas o bom, estamos diante de um mundo que há ensinamento, a cada dia a pessoa percebe e pode melhorar, porque Paulo diz: sede imitador de mim, assim como sou imitador de Cristo. Amém. Então é importante fazermos o bem, sermos verdadeiros e em contrapartida, o que nós fizemos é o que nós somos. Amém. Muito obrigado. Últimas considerações. Últimas considerações, dizer ao caríssimo telespectador, é o momento de se reconciliar com o seu Deus. Procura entrar em oração, busca Deus para te mostrar qual é a verdadeira religião, qual é a verdadeira igreja que você deve seguir, olhando que Cristo é o nosso verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Estas são recomendações que eu estou a trazer para o caríssimo amado que está nos assistir. Que Deus abençoe você. Muito obrigado, Ministro Tenente. Pastor Bruno, últimas considerações. Amém. O tema que nós abordamos hoje é um pouco tentador. Pode fazer com que o amado, amada, sinta-se na posição de ir investigar ou andar em cada igreja. Mas eu não aconselho a fazer isso, porque quando provar muitos copos, acaba não sabendo qual deles é doce. Então, eu aconselharia a escolher uma igreja. Eu creio que você conhece onde há igrejas. Reconcilia-se com o Senhor. Vá lá, segue esses padrões que nós acabamos de ditar aqui. Não que os atos de caridade são um standard para que nós possamos selecionar ou eleger uma igreja como pura e imaculada. Mas em pouco tempo, ou em poucas palavras, nós podemos mostrar como é que nós podemos nos encontrar em uma boa igreja. Amém. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Mundo Evangélico, aqui a partir da ADI Filadélfia TV Mucuba. Vos despede neste momento o pastor Pedro Jussa, que esteve em frente da moderação deste programa. Teve como tema cristianismo e religiosidade. Voltamos a nos ver em breve e saudações da família. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar o sininho de notificações para que receba todos os vídeos que nós dispomos no nosso canal. Em nome de Jesus, voltamos a nos encontrar em breve. Shalom. Shalom.